Olá a todos e todos, bem-vindos ao Crime Ideia. Bom, hoje nós vamos fazer uma temática aqui no canal bastante nova, assim, nós nunca tínhamos feito nenhum vídeo a respeito disso, sobre sociologia brasileira, e hoje falaremos um pouco de Gilberto Freire. Bom, uma das maiores questões de relevância da sociologia brasileira é entender justamente o contexto de formação dessa sociologia e como que ela rompe com alguns dos paradigmas muito comuns, né, que o Brasil tinha no final do século XIX e início do século XX de análise social. É interessante remontar que o século XIX é um século muito peculiar. Peculiar porque o Brasil está passando por um processo de independência e que ao longo de algumas 5, 6 décadas o Brasil se forma, né, enquanto uma república. E é nesse período histórico do século XIX que nós tentamos forjar a identidade nacional. Durante o século XIX, a literatura e grande parte, na verdade, dos intelectuais brasileiros tentaram construir um Brasil, né, fazer ou formar aquilo que seria entendido como um país independente, um país que teria uma história própria, desligado, inclusive, né, das próprias questões do domínio português. Mas é justamente nesse século que nós vamos ter algumas características bastante curiosas, né? A questão do trabalho, principalmente a questão da escravidão, já entrando em desuso, né, em alguns países europeus, e que agora na América encontrava, na verdade, processos lentos e graduais de abolição, como é o caso do Brasil, né, com várias leis consecutivas, dava um grande problema. O que fazer com essa comunidade de pessoas negras? Como inserir ou não, né, esses negros no mercado de trabalho? Como progredir com tanta origem colonial, características essas que vão se arraigando na cultura necessariamente, e como que isso se manifesta? Bom, essas questões vão ser muito bem respondidas numa primeira geração, uma fase pré-sociológica, muito baseada na literatura. Agora, uma segunda geração, uma geração conhecida como a geração científica sociológica, ela tem origem nos anos 30. E Gilberto Freire é uma dessas grandes, eu diria, personalidades. Por quê? Gilberto Freire, ele é pernambucano, né, nasceu em Recife, exatamente no ano de 1900, morreu em 1987. É renomado intelectual, recebeu prêmios, inclusive, sobre várias das suas obras. A principal delas é esta aqui, a inaugural, eu diria, grande obra, né, do pensamento sociológico brasileiro, Casa Grande Senzala. Esse livro foi publicado em 1933 e é entendido como uma das obras, eu acho que principais, ou de leitura obrigatória para se entender a cultura brasileira. O primeiro grande mérito de Gilberto Freire é justamente discutir e fazer algumas críticas muito intensas ao pensamento dominante de análise brasileira. Por exemplo, era muito comum entre os intelectuais nacionais, principalmente vindo de um discurso de elite, o eugenismo ou a eugenia, né, enquanto processo de pensamento social, que associava a mestiçagem e o processo de miscigenação no Brasil num cenário pessimista. Dava, inclusive, né, a gente pode até colocar assim, os processos de branqueamento social acelerados pelo processo migratório. Durante o século XIX, os discursos racialistas, vindo inclusive de intelectuais como Arthur de Gobineau, Stuart Chamberlain, né, entre outros autores assim renomados no Brasil, que ganhavam, aliás, muita influência fortemente aqui, como o italiano Cesare Lombroso, né, um dos intelectuais mais renomados do século XIX, que publicou, por exemplo, o livro O Homem Delinquente. Livro este, inclusive, saindo da Europa, sendo publicado no Brasil e dando grande influência em intelectuais brasileiros, como Nina Rodrigues, como João Batista de Lacerda, entre outros. É nesse contexto que Gilberto Freire vai fazer uma crítica ao processo de miscigenação. Por quê? A pesquisa de Freire na Casa Grande Senzala, ela é feita de uma maneira bem particular. Eu acho que uma das questões mais inovadoras de Gilberto Freire é fazer uma análise pelo ponto de vista da cultura, principalmente compreendendo os processos de formação do engenho Noruega. Engenho típico, né, clássico no Brasil, pela quantidade gigante de escravos que tinha, pela quantidade enorme de pessoas empregadas e todo um complexo do engenho. Na obra, o Gilberto Freire busca essas fontes, né, empíricas, documentais do engenho Noruega, trabalha as características mais particularizadas e muito, mas muito profundas, detalhistas do engenho Noruega. Por exemplo, Gilberto Freire veio a explicar que a formação cultural brasileira
ela não é vinda de características biológicas como esses autores eugenistas faziam. Na verdade, a nossa mestiçagem ela não teria um problema negativo, propriamente dizendo, mas que a miscigenação ela gerava um fator positivo no Brasil, que é essa mistura ou essa grande confraternização harmônica das raças. É isso que você ouviu, né? Essa confraternização harmônica das raças. Essa confraternização harmônica das raças é muito explicada, inclusive, pelo Gilberto Freire, de própria característica portuguesa. Por quê? O próprio Gilberto Freire vai apontar que na estrutura de origem portuguesa não existe esse orgulho da raça branca ou coisa desse nível. Então foi muito comum que as relações entre a Casa Grande e a Senzala, diz o próprio Gilberto Freire, fossem muito tênuas. Tênuas como? Assim, vamos pegar um exemplo que trabalha na obra, né? O senhor branco, por exemplo, patriarcal, e aí ele vai falar que o Brasil é um sistema patriarcalista, patriarca enquanto homem, aquele que domina, etc., é conjugado numa relação carnal entre ele e os seus submissos, né? Principalmente as suas escravas. Os estupros, e aí ele não usa esse termo, que é um termo não usado nesse momento, mas os estupros ocorridos entre o senhor, né, e as escravas também tinha uma relação, diz Gilberto Freire, de fraternidade. Mas como assim fraternidade? Uma relação de poder bastante tênue. Tênue como? Vamos imaginar um seguinte processo, né? Uma escrava que é escolhida a dedo, pela conta da beleza física, pelo senhor branco, certo? Tem uma relação afetiva com ele, uma relação de poder. Essas escravas se rivalizam com outras escravas, por uma relação de posse, ciúme, etc. A esposa do senhor branco tem um ódio muito grande a essas negras escravas. Esse ódio reverso faz com que o homem esteja isento das relações de poder, nesse caso, como o grande algoz, e se transforme nas próprias vítimas os problemas. Exemplo, quando a senhora, né, a branca, a senhora de engenho, esposa do senhor, ela pega as escravas e as tortura fisicamente por conta de ser, né, na verdade, cônjuges do seu marido. Veja que a Casa Grande, a Senzala, ela se transforma num grande processo de civilização. Civilização, termo muito usual na época para falar que o Brasil ele não foi civilizado, ele foi sifilizado, sífilis, ou seja, passado por processos de abuso sexual, de violência sexual. Essa relação carnal e festiva da Casa Grande da Senzala se estende às estruturas políticas, às estruturas culturais do Brasil. Então, de um modo geral, é interessante relembrar que a obra do Gilberto Freire, ela explica-se que o Brasil ele tem origens culturais. Esse método culturalista é muito influente no pensamento de Franz Boas, que diretamente fez uma influência direta a Gilberto Freire. Por exemplo, a separação entre raça, né, raça e cultura é muito forte na obra de Freire. Que o Brasil, na verdade, é uma conjugação muito maior de questões vinculadas à cultura do que elementos racialistas. Então a crítica de Gilberto Freire nos anos 30, a obra de 1933, ela tem inúmeros problemas, de fato, né? Inúmeras interpretações que podem ser tiradas da obra, se apressadas, de maneira errônea. Mas da mesma forma, uma obra também problemática. Mas que para o seu contexto, ela não se explica. Obviamente que não é justificar a obra, mas é compreender, né, que momento Freire está produzindo essa obra. Obviamente, esse livro foi muito premiado, inclusive, por Salazar, né, o grande presidente fascista de Portugal. No entanto, a obra ela se encontra hoje, eu acredito, nas prateleiras obrigatórias daqueles que querem se dedicar ao estudo da sociologia no Brasil, principalmente no que tange à questão da população negra e a questão da pós-escravidão no Brasil. Porque o que Gilberto Freire nos levanta como tese principal da obra é que o Brasil é uma grande extensão da Casa Grande da Senzala. As relações, por exemplo, comparadas a Estados Unidos e Brasil, são bem distintas. Enquanto o ódio racial prevalece em algumas sociedades, no Brasil, uma grande festividade confraterna, justamente por conta das características portuguesas e de outros povos que formavam os portugueses. A exemplo disso, o Portugal, por exemplo, não é um povo puro, do ponto de vista ariano, né? Que quer ser uma sociedade límpida. Na verdade, o Portugal é híbrido. É híbrido de mouros, de europeus, ao mesmo tempo de povos vândalos que vêm da Espanha, povos do norte da África. Essa conjugação tem muito a ver com essa formação cultural, política e racial no Brasil. Ok? Deixo a vocês a indicação. Lê em Casa Grande Senzala. Lê também Sobrados e Mucambos, de Gilberto Freire. Obra também para ele, escrito de sociologia, obras fenomenais, porque Freire tem o seu lugar de destaque entre os intelectuais brasileiros. Criticado ou não? Isso é uma questão a se debater. A obra de Gilberto Freire é importante,
ela é atual e ela é extremamente, mas extremamente polêmica no que diz respeito aos seus estudos, ok? Um grande abraço e até o próximo.